As tábuas sumérias são possivelmente um dos registros escritos mais antigos. Existem histórias antigas que até hoje a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. E um dos mais misteriosos é sobre um lugar que dizem estar localizado bem debaixo da Terra. Isso não vem de teorias da conspiração modernas. Também não começou na internet. Isso veio de uma antiga tábua de argila que existe há mais de 4.000 anos. E de acordo com alguns pesquisadores, é possível que exista um local oculto ao qual ela se refere. Uma entrada para o mundo subterrâneo. Em um cofre de museu em Istambul, há uma antiga tábua guardada que a maioria das pessoas quase não percebe. À primeira vista, parece apenas um pedaço comum de barro com símbolos entalhados, mas por trás dessas antigas inscrições há um detalhe oculto que há décadas vem sendo debatido por arqueólogos, geólogos e até mesmo pesquisadores de teorias da conspiração. Segundo eles, isso não apenas descreve um mundo subterrâneo. Em vez disso, parece também indicar onde ele pode ser encontrado. E o mais surpreendente é que, quando olhamos para as rotas antigas de migração na Ásia, faz sentido o motivo pelo qual a tábua indicou aquele local. Neste vídeo, vamos tentar analisar o que realmente está escrito nesta antiga tábua. E por que até hoje ainda há pessoas que acreditam que existe uma entrada real para o que eles chamam de mundo interior. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. A tábua que estamos falando aqui é conhecido pelo nome de catálogo K3657. Este é um artefato que faz parte da coleção do Museu Britânico e também existe uma cópia quase idêntica em exibição nos museus arqueológicos de Istambul. Ele foi encontrado na antiga cidade de Nippur, que hoje faz parte do atual Iraque. Segundo os historiadores, é possível que este tablet tenha sido feito por volta de 2400 a.C. Mas o mais misterioso é o seu conteúdo. Os sumérios não usavam o termo interior da Terra como chamamos hoje em dia. Em vez disso, eles chamavam de Kur. E é importante entender isso, porque de acordo com os antigos registros, não se tratava simplesmente de um submundo. Também não era o inferno como o conceito das religiões modernas. Para os sumérios, o Kur era um lugar real sob a superfície da Terra. Um local que, segundo eles, estava ligado aos Anunnaki, considerados por eles como deuses. Segundo suas histórias, foi de lá que eles vieram antes de subir para o céu. E é aqui que tudo fica ainda mais estranho, porque o tablet descreve Kur como um lugar cheio de águas vastas, uma escuridão sem fim e pedras brilhantes que fornecem luz. Mas o mais intrigante é que, segundo o texto, o céu naquele lugar não fica para cima. Em vez disso, parece curvar-se para baixo. Por muito tempo, a maioria dos estudiosos pensou que isso era apenas uma descrição poética da vida após a morte ou de um reino espiritual. Mas a opinião de alguns mudou quando surgiu uma teoria controversa em 1792. Segundo Edmund Halligan, o interior da Terra pode não ser sólido. Em sua teoria da Terra Oca, ele sugeriu que talvez existam camadas ou esferas sobrepostas dentro do planeta. E em 1818 isso ficou ainda mais popular graças a John Cleves Simms Jr. Segundo ele, haveria aberturas no Polo Norte e no Polo Sul que poderiam servir como entradas para o interior da Terra. E por causa disso, as antigas histórias sobre mundos subterrâneos ficaram ainda mais misteriosas. Mas a tabuinha suméria não contém apenas descrições simples. De acordo com alguns pesquisadores, parece que ele também contém direções. O texto menciona a montanha onde o sol é engolido, o rio que flui de volta para a pedra e 7 dias de viagem a partir da terra onde nasce o bronze. À primeira vista, essas linhas parecem apenas poéticas. Segundo historiadores, muitas vezes as evidências antigas são detalhadas e literais. Especialmente quando se trata de rotas comerciais, expedições militares ou jornadas sagradas. Por isso, há pesquisadores que acreditam que o local mencionado na tábua pode ser real. Por muitos anos, eles tentaram descobrir o que significava a montanha onde o sol é engolido. E por muito tempo, ninguém conseguiu responder. Até que surgiu uma nova interpretação em 1967. De acordo com Samuel Noah Kramer, da Universidade da Pensilvânia,
É possível que a tradução anterior de uma palavra suméria estivesse errada. A palavra que antes foi traduzida como engolido também pode significar entrar ou passar por dentro. Isso significa que a frase não se refere ao pôr do sol. É possível que isso descreva uma montanha com uma grande abertura, capaz de deixar a luz do sol entrar até suas partes mais profundas. Foi então que alguns pesquisadores se interessaram ainda mais. Porque em várias partes da Ásia existem sistemas de cavernas reais que são muito extensos e extremamente profundos, daqueles em que você pode se perder lá dentro por vários dias. A segunda pista é o rio que flui de volta para a pedra, e à primeira vista, isso parece impossível de acontecer, porque o fluxo natural do rio é para baixo, mas de acordo com os geólogos existe um fenômeno real chamado de macaréu. Isso acontece quando a maré do mar é tão forte que força a água do rio a recuar e subir. E o surpreendente é que algumas civilizações antigas já conheciam esse fenômeno há muito tempo. Por isso, para alguns, é possível que o que está descrito no tablete não seja fantasia. É possível que esse seja um lugar real, que aos poucos foi se tornando uma lenda com o passar do tempo. Apesar disso, há um detalhe nessa linha que é ainda mais estranho. Não é apenas um rio que corre ao contrário. O que foi dito é que ele corre em direção à pedra, e para alguns pesquisadores isso já é uma pista diferente. Porque quando a água parece entrar em uma pedra, pode ser que não seja apenas um rio comum. Talvez seja um rio que flui para dentro de um grande sistema de cavernas. E se você está procurando um rio com um fluxo estranho, que de repente desaparece dentro de cavernas enormes, então o lugar que você está procurando não é nada comum. Você precisa de uma formação geológica muito específica, um lugar onde a água, as pedras, as montanhas e os túneis subterrâneos estão todos conectados, mas a terceira pista talvez seja a mais clara de todas. Segundo o tablete, o lugar fica a 7 dias de viagem da Terra onde nasce o bronze. À primeira vista parece apenas simbólico, mas se você pensar bem, o bronze não é um metal natural que você simplesmente encontra no solo. É uma liga, ou seja, uma mistura de cobre e estanho, e na Idade do Bronze, na Mesopotâmia, o estanho era um grande problema. Cobre tinha em muitos lugares, mas o estanho era bem mais difícil de encontrar. Por isso, para fazer bronze, os antigos precisavam procurar estanho em regiões distantes. E onde ficavam as grandes jazidas de estanho mais próximas naquela época? Nas montanhas da Ásia Central, lugares que hoje conhecemos como Afeganistão, Uzbequistão e oeste da China. Então, se você seguir a pista da viagem de 7 dias, partindo dos antigos locais onde o bronze era produzido na antiga Báctria, isso vai te levar a uma zona muito específica no mapa. E é aqui que entra a ciência mais moderna, porque, de repente, a pesquisa de DNA também faz parte dessa história. Em 2019, foi publicado um estudo na revista Nature, onde cientistas analisaram os marcadores genéticos de pessoas da Ásia Central até a Ásia Oriental. Segundo o Dr. Xuan Chaoan e sua equipe de pesquisa, eles notaram algo diferente. Nas comunidades que vivem perto da cordilheira Tian Shan, ocorreu um gargalo genético por volta de 2400 a.C. O gargalo genético acontece quando uma população diminui de repente ou uma grande parte do grupo desaparece de um lugar. Mas aqui está o que é diferente. Não parece que isso foi causado por uma doença grave, fome ou morte repentina de muitas pessoas. A diversidade genética não simplesmente desapareceu, parece que ela se moveu. É como se uma parte da população tivesse ido embora, ido para outro lugar. E depois de algumas gerações, alguns voltaram com os mesmos marcadores genéticos. Mas os padrões de DNA mitocondrial já eram diferentes. E por que Tian Shan é importante? Porque a cordilheira de Tian Shan, que se estende até o atual Quirguistão, Cazaquistão e oeste da China, é conhecida por ter alguns dos sistemas de cavernas mais extensos da Ásia. Em apenas uma região existem mais de 4.000 cavernas, e algumas delas chegam a vários quilômetros abaixo da Terra. É aqui que tudo fica mais interessante. Porque existem alguns sistemas de cavernas nesta região que têm quase as mesmas características descritas na tábua suméria. Existem grandes rios subterrâneos. Existem câmaras com um brilho natural vindo dos minerais que parecem iluminar no meio da escuridão total. E há formações no teto que descem em curvas. Se você fosse uma pessoa da antiguidade vendo isso pela primeira vez, talvez pensasse que o que está acima de você parece um céu invertido.
Mas é claro, há uma grande questão aqui. Se os sumérios viviam na Mesopotâmia, como eles poderiam saber sobre os sistemas de cavernas que ficam na Ásia Central? Não é como se fosse um lugar vizinho. Não é um lugar que você pode simplesmente visitar em um dia. E é aqui que entra o que os arqueólogos chamam de precursora pré-histórica da Rota da Seda. Antes mesmo da famosa Rota da Seda, que ligava o Oriente ao Ocidente, já existiam rotas comerciais mais antigas usadas pelos povos antigos. Uma delas é a Rota do Estanho, também conhecida como Rota do Bronze. Essa era a rota que conectava as civilizações da Mesopotâmia às fontes de metais da Ásia Central desde 3000 a.C. Foram encontradas tábuas de argila na antiga cidade de Ur, que descrevem expedições de mercadores que duravam vários meses. Essas viagens passavam por terras de muitas montanhas para obter estanho. Não era uma simples troca de produtos. Isso não era como uma ida comum ao mercado. Eram jornadas longas, cuidadosamente documentadas e registradas. Isso incluía pontos de referência, locais de descanso, perigos no caminho e características importantes do lugar. Então, se olharmos nesse contexto, o tablete sobre o núcleo pode ser lido de outra maneira. Não é apenas um mito, não é só uma história sobre a vida após a morte. Isso pode ser o relato de um viajante, um antigo registro sobre uma descoberta geológica incomum encontrada durante uma viagem para o comércio de estanho. E se tentarmos encontrar o local, há um lugar que aparece repetidamente no mapa. Quando juntamos as 3 pistas do tablete, a montanha onde o sol parece entrar, o rio que flui em direção à rocha e a jornada de 7 dias a partir da Terra do Bronze, chegamos a um ponto de convergência, o Vale de Fergana, um vale amplo e importante que hoje está situado entre o Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Na antiguidade, essa região era um dos principais centros de produção de bronze. E como está entre rotas comerciais, cadeias de montanhas, rios e sistemas de cavernas, não é difícil imaginar por que alguns pesquisadores apontaram para este lugar como uma possibilidade. Para eles, talvez o núcleo citado no tablete não seja só imaginação, talvez seja a lembrança de um lugar real, que ao longo de milhares de anos foi gradualmente se tornando uma lenda. Mesmo assim, é aqui que a história fica ainda mais assustadora, porque existe um lugar na Ásia Central que corresponde quase exatamente a cada detalhe encontrado na tábua suméria, e o nome desse lugar é Sistema de Cavernas Kanigut. No folclore local do Tajiquistão, ela também é chamada de Caverna do Portal. E quando você olha a descrição dela, parece exatamente igual às pistas dos antigos tabletes à entrada da história. O que aconteceu foi há um mês, e por causa do ângulo e da direção da montanha, há épocas do ano, especialmente durante o solstício de verão, em que a luz do sol entra diretamente na rede de cavernas. Para alguns pesquisadores, isso pode ser o que significa a montanha onde o sol entra, mas não termina aí. Dentro do sistema de cavernas, há um rio subterrâneo que flui por baixo da terra. E de acordo com alguns estudos geológicos, devido à influência de uma enorme caverna subterrânea, dizem que a direção do fluxo do rio muda 2 vezes por dia. Isso significa que há momentos em que parece que ele flui para trás, exatamente como está no tablete. E quanto mais você entra na caverna, mais estranho fica. As paredes da caverna têm uma mistura de cristais de selenita e depósitos de fluorita. Quando um pouco de luz bate, ou às vezes mesmo na escuridão total, ela ganha um brilho natural. Alguns dos primeiros exploradores descreveram isso como um céu cheio de estrelas debaixo da Terra. E foi aí que os pesquisadores soviéticos começaram a se interessar por isso na década de 1960. Eles enviaram equipes de levantamento geológico para investigar algumas partes do sistema Kanigot. E de acordo com os relatórios, a rede de cavernas era extremamente vasta. As seções que eles mapearam chegavam a não menos que 14 quilômetros. Mas, de acordo com as leituras de sonar, pode ser ainda mais profundo e mais amplo. Também há leituras de temperatura que mostram atividade geotérmica nas partes mais profundas da montanha. E quando eles realizaram testes acústicos, descobriram câmaras ocas enormes. Algumas delas podem ter mais de 300 metros de altura, parecem catedrais subterrâneas escondidas dentro da montanha. Mas o mais surpreendente é que não foram as formações geológicas que mais alarmaram as equipes soviéticas, e sim evidências de seres humanos antigos.
Fragmentos de cerâmica, possivelmente da Idade do Bronze, e ferramentas quebradas foram encontrados. E, acima de tudo, havia símbolos gravados nas paredes da caverna. E, segundo os relatos, esses não eram sinais locais. Também não era apenas parecido com a escrita suméria. Segundo alguns pesquisadores, o que eles viram era realmente a escrita cuneiforme suméria. Imagina só, símbolos vindos da Mesopotâmia, que foram encontrados a milhares de quilômetros de distância, gravados nas paredes da caverna a mais de 1.500 metros abaixo do solo. Por causa disso, toda a descoberta teria sido classificada como secreta. Em 1967, o governo soviético fechou algumas partes da caverna. O motivo oficial foi instabilidade geológica. Mas nos anos 90, alguns documentos desclassificados começaram a aparecer, e de acordo com eles, o verdadeiro motivo seria outro. À medida que as equipes escavavam mais fundo, encontraram o que pareciam ser estruturas artificiais nas câmaras da caverna, incluindo paredes de blocos de pedra cuidadosamente cortados. Havia canais que pareciam feitos para controlar o fluxo da água, e havia uma coisa que era repetidamente mencionada nos relatórios: uma grande plataforma circular cujo propósito eles não conseguiam explicar. Dizem que ao redor dela havia várias inscrições sumérias. Um dos geólogos soviéticos que trabalhou lá, o Dr. Viktor Yefimenko, deu uma entrevista em 1998 antes de morrer. Segundo ele, na câmara mais profunda que eles alcançaram, eles viram um arco de pedra, e estava claro que não era uma formação natural, parecia ter sido feito por mãos humanas. Dizia que havia um símbolo repetido esculpido ali, e de acordo com a tradução, esse símbolo correspondia ao cuneiforme sumério para a palavra Ker. Mas o mais preocupante é que, além do arco, o equipamento de sonar detectou algo que eles não conseguiram explicar. Não era uma câmara de caverna comum. Dizem que era um vazio enorme, tão grande que o sonar não conseguia determinar onde estavam seus limites. Quando eles enviaram leituras sísmicas, o eco mostrou que aquele espaço vazio se estendia por vários quilômetros em cada direção. E é aqui que começa o maior debate. Será que isso é apenas um sistema de cavernas inexplorado e imenso? Ou será que isso pode ser a origem das lendas sobre um mundo interior sob a Terra? Até agora, ainda não há uma resposta clara. Mas, de acordo com alguns pesquisadores, há outro detalhe que complica ainda mais tudo isso. E esse detalhe é a evidência de DNA. No mesmo estudo genético de 2019, que identificou gargalos populacionais incomuns na região de Tian Shan, os cientistas fizeram outra descoberta. De acordo com suas descobertas, algumas populações modernas que vivem perto do Vale de Fergana possuem marcadores genéticos que não correspondem aos das populações vizinhas. E o mais surpreendente é que esses marcadores são mais próximos das amostras de DNA da antiga Mesopotâmia, obtidas de sítios funerários sumérios. Por isso, surgiu de repente a pergunta: como os marcadores genéticos sumérios foram parar em comunidades montanhosas isoladas da Ásia Central? A explicação normal dos historiadores é simples: migração, rotas comerciais e casamentos entre diferentes grupos de pessoas durante as viagens. Segundo alguns pesquisadores, há algo estranho na distribuição, pois esses marcadores genéticos não estão espalhados por todas as rotas comerciais. Parece que eles estão concentrados em áreas próximas justamente aos sistemas de cavernas. Mesmo assim, ao analisar onde esses marcadores genéticos apareciam, os pesquisadores notaram que não estavam simplesmente espalhados, nem distribuídos por todas as rotas comerciais. Em vez disso, a maioria deles estava concentrada em algumas vilas específicas, bem próximas ao sistema de cavernas Kanigut. E o mais surpreendente é que essas vilas têm tradições orais antigas sobre pessoas que vieram debaixo da montanha. De acordo com as antigas histórias dos moradores locais, há mais de 4.000 anos, pessoas saíram da caverna e se misturaram com as famílias da região. À primeira vista, isso parece apenas um folclore comum, mas há uma vila que chamou ainda mais a atenção dos pesquisadores. O nome dela hoje é Kaisiljar, e até hoje eles ainda mantêm uma tradição durante o solstício de verão. A cada geração, dizem que algumas famílias vão até a entrada da caverna para realizar uma cerimônia. Eles levam pão, sal e às vezes até artefatos de bronze como oferenda. Depois, eles sobem para as câmaras superiores da caverna
enquanto repetem palavras antigas que dizem já não entender mais. Parece uma tradição memorizada que é passada pelos mais velhos, mas em 2015, um antropólogo linguístico gravou essas palavras. E quando analisaram essas palavras, os pesquisadores ficaram surpresos porque, segundo a análise, eram orações sumérias arcaicas. Dizem que eram orações pedindo passagem segura e bênçãos dos habitantes de Kor. E é aqui que o mistério se aprofunda. Porque por que alguém iria querer entrar em... De acordo com a tábua, Kor não era apenas um lugar comum. Dizem que era uma fonte de conhecimento. Há uma parte do texto que diz que os Anunnaki ensinaram aos humanos os segredos do sangue da terra. E de acordo com alguns estudiosos, isso pode se referir à metalurgia e mineração, técnicas de fabricação de bronze, métodos de fundição e conhecimentos sobre a mistura de metais. Porque é um grande mistério para os historiadores, porque a tecnologia avançada do bronze parece ter surgido, de repente, na Mesopotâmia, por volta de 3.000 a.C., como se não houvesse muitos estágios claros de desenvolvimento antes disso. E há outro detalhe estranho na tábua. Ela mencionou pedras que guardam fogo sem se queimar. Por muitos séculos, a maioria achava que isso era apenas uma linguagem poética. Mas quando os arqueólogos entenderam melhor o ambiente da região, a interpretação mudou. É possível que o que está sendo descrito aqui seja petróleo bruto, e o surpreendente é que a região do Vale de Fergana está situada sobre um dos depósitos de petróleo mais ricos da Ásia Central. Antigamente, é possível que as pessoas ali vissem vazamentos naturais de óleo, aquele tipo de óleo que simplesmente sobe sozinho pelas rachaduras das pedras, e em alguns sistemas de cavernas pode até haver petróleo pressurizado jorrando dos campos de calcário. Se os comerciantes sumérios viram isso naquela época, dá para entender por que esse lugar se tornou especial para eles. Porque pense bem, você vê um líquido preto que pode ser aceso e fornece fogo, luz e calor vindo direto debaixo da terra. Para os antigos, é fácil imaginar que isso era um fogo vindo do mundo subterrâneo, um presente dos deuses do núcleo. Outra parte da tábua também ficou despercebida pelos pesquisadores por muito tempo. De acordo com o texto, antes de entrar no núcleo, é preciso passar primeiro pela purificação do sangue. Por muito tempo, muitos pensaram que isso era apenas uma metáfora espiritual, como uma limpeza ritual antes de entrar em um lugar sagrado. Mas em 2021, um estudo sobre sistemas de cavernas em alta altitude trouxe uma nova possível explicação. De acordo com a ciência médica moderna, a atmosfera dentro de cavernas profundas é muito diferente do ar na superfície da Terra. Os níveis de dióxido de carbono são mais altos, as proporções de oxigênio são diferentes. E às vezes, também há uma alta concentração de gás radônio. Além disso, o Vale de Fergana está entre 1.000 e 3.000 metros acima do nível do mar. E de acordo com estudos genéticos, as populações que vivem há muito tempo em áreas de grande altitude desenvolvem adaptações especiais para o processamento de oxigênio. Uma delas é a variante do gene EGLN1. Mas os antigos mesopotâmios, que viviam quase ao nível do mar, provavelmente não tinham essas adaptações. Então imagine o que poderia acontecer. Você vai viajar de áreas baixas para altas montanhas, depois descer para sistemas de cavernas profundas onde a atmosfera é diferente. Isso pode causar grave mal da altitude, hipóxia e estresse intenso no corpo. Assim, alguns pesquisadores sugerem que a purificação do sangue pode não ser só uma metáfora. É possível que essa seja uma maneira antiga de dizer que apenas algumas pessoas conseguiam entrar com segurança nas partes mais profundas da caverna. Pessoas cujos corpos estavam acostumados ao ambiente, e é aí que possivelmente entram os marcadores genéticos encontrados em algumas populações modernas no Vale de Fergana, porque entre eles está a variante EGLN1. E o mais curioso é que a concentração disso é mais alta nessa região do que nas áreas ao redor, como se houvesse uma forte pressão seletiva na área, dando a entender que o corpo precisava dessa adaptação específica para sobreviver por muito tempo nesse ambiente. Mas agora precisamos falar sobre a parte mais controversa de todas, a teoria da Terra Oca. Será que realmente existe uma civilização dentro da Terra, como descrito nas tábuas sumérias? Segundo a ciência moderna, quase certamente não. A sismologia já provou há muito tempo que a Terra é composta por crosta, manto e núcleo,
Não temos evidências de enormes espaços ocos que possam abrigar uma civilização inteira. Mas isso não significa que todos os relatos antigos sejam inventados, o que é mais provável que tenha acontecido. Os antigos viram fenômenos geológicos reais. Sistemas extensos de cavernas, rios subterrâneos, minerais naturais que brilham, estranhos vazamentos de óleo. E como o entendimento científico deles era limitado na época, eles deram a isso uma interpretação cultural e espiritual. E com o passar de milhares de anos, o lugar real virou lenda. E, na verdade, é possível que a história escrita pelos sumérios não seja realmente errada. O único problema é que eles usaram a linguagem e o entendimento que tinham na época deles. Quando eles descobriram os sistemas de cavernas muito profundas, rios subterrâneos e minerais que brilhavam no escuro, eles não tinham a ciência moderna para explicar. Por isso, eles descreveram isso usando os conceitos que conheciam: deuses, lugares sagrados e significados cósmicos. E se você pensar bem, faz sentido. Porque imagine um ser humano da antiguidade vendo pela primeira vez uma câmara de caverna com quase 300 metros de altura. No teto há minerais brilhantes incrustados. E enquanto você está de pé no meio de uma enorme cúpula subterrânea, todo o teto parece um céu curvado descendo ao seu redor. Isso é exatamente como está descrito no tablete. Um céu que se curva para baixo. As grandes águas podem ser facilmente associadas a lagos e rios subterrâneos. E a escuridão eterna quebrada por pedras luminosas é praticamente uma descrição perfeita dos minerais bioluminescentes dentro das cavernas. Por isso, de acordo com alguns pesquisadores, o que os sumérios viram era real, mas não era uma entrada para uma civilização secreta dentro da Terra. Era uma maravilha natural, tão extraordinária para a época deles, que eles atribuíram a isso um significado espiritual e mítico. Mas mesmo assim, ainda há uma parte da história que não pode ser totalmente explicada. As descobertas soviéticas de 1967. Porque se tudo fosse apenas formações naturais, porque seria necessário manter as descobertas em sigilo, porque as cavernas foram fechadas. A explicação oficial é a instabilidade geológica. Mas de acordo com algumas leituras sismográficas da região, não há evidências suficientes de uma instabilidade tão grave que justifique o fechamento permanente. Por isso, surgiram outras teorias. Em 2003, a arqueóloga russa Larissa Kulakova apresentou sua própria interpretação. Segundo ela, talvez as equipes soviéticas não tenham encontrado habitantes do interior da Terra, mas sim antigas operações de mineração. Mineradores reais da Idade do Bronze que procuravam depósitos de cobre dentro dos sistemas de cavernas. E com o tempo, eles construíram infraestrutura para extrair esses materiais. Se for assim, a plataforma circular mencionada nos relatórios pode ser uma área de fundição. Já os canais de água podem fazer parte do sistema de lavagem do minério. E as inscrições sumérias podem ser marcadores de propriedade ou dedicações religiosas relacionadas à mineração. E para falar a verdade, essa teoria faz muito sentido. Os antigos mineradores eram conhecidos por trabalhar em locais extremamente perigosos, quando os depósitos minerais tinham grande valor. Está documentado que havia sumérios na Ásia Central devido ao comércio de estanho. Se comprovado que eram também mineradores ativos, além de comerciantes, será uma grande descoberta histórica. Talvez não mude o mundo, mas ainda é muito importante. Segundo alguns pesquisadores, esse pode ser o real motivo das descobertas terem sido consideradas confidenciais. Porque, na era soviética, o assunto sobre recursos, desenvolvimento industrial e posse histórica da região era extremamente sensível. Mas mesmo com essa explicação, ainda há um detalhe que não sai das conversas. O enorme vazio que, dizem, foi detectado pelo equipamento de sonar. Segundo o Dr. Viktor Yefimenko, a câmara era tão grande que o sonar não conseguiu captar todos os seus limites. E, de acordo com especialistas em cavernas, isso não é normal. Sim, existem câmaras de cavernas enormes no mundo, como a Hang Son Doong, no Vietnã, e alguns sistemas de cavernas massivos na China. Mas, por maiores que sejam, ainda podem ser mapeadas usando equipamentos padrão. Então, se realmente não é possível mapear aquele vazio, só existem duas possibilidades. Ou há um problema com o equipamento, ou existe uma formação realmente anômala embaixo da montanha. Em 2018, uma equipe de pesquisa independente tentou entrar novamente no sistema Kanigut.
Isso incluía geólogos, arqueólogos e cineastas de documentários. Como já se passaram mais de 50 anos, alguns dos selos da era soviética estão gradualmente se deteriorando. E como as antigas restrições de segurança soviéticas não existem mais, eles foram autorizados a ter acesso limitado. Mas eles só conseguiram chegar até 2,4 quilômetros porque havia uma zona de colapso bloqueando o caminho. E segundo a equipe, isso não parecia um desmoronamento natural, parecia uma obstrução proposital. Havia pedras cuidadosamente colocadas para bloquear o caminho. Quando eles usaram o radar de penetração no solo, descobriram que a zona de colapso tinha apenas cerca de 6 metros de espessura, e atrás disso, o sistema de cavernas continuava. Mas como eles não tinham equipamento de escavação e faltavam permissões, não puderam continuar. Mesmo assim, confirmaram alguns detalhes importantes. Havia cerâmica da Idade do Bronze. Havia fragmentos de ferramentas. E sim, havia inscrições cuneiformes sumérias nas paredes da caverna a mais de 800 metros da entrada. E o mais surpreendente, algumas dessas inscrições tinham as mesmas frases da tábua encontrada em Nippur. As mesmas descrições da jornada até o núcleo, mas havia informações adicionais. Havia avisos, instruções sobre quais passagens deveriam ser seguidas e quais deveriam ser evitadas. Também havia referências ao "o sopro que rouba a vida", e de acordo com os espeleólogos modernos, o significado disso é claro. Eram avisos sobre bolsões de dióxido de carbono e zonas com pouco oxigênio, que são comuns em cavernas profundas. E foi aqui que os pesquisadores tiveram uma nova interpretação. Segundo eles, não se trata de mitologia. E isto é um antigo manual de segurança. Os sumérios que foram para aquele lugar escreveram informações práticas de sobrevivência. Mas eles misturaram isso com as crenças religiosas da época deles. Então, o significado da tábua não é "aqui está a entrada mágica para o submundo". Em vez disso, é como se dissesse: "aqui está um lugar muito perigoso que exige conhecimento e preparação adequados antes de entrar". E isso também é apoiado por evidências genéticas, porque os marcadores de DNA mesopotâmicos nas populações locais mostram que não houve contato apenas uma vez. Isso aconteceu repetidamente ao longo de muitas gerações, e é exatamente isso que você esperaria se houvesse operações de mineração de longo prazo na região. Havia supervisores sumérios, havia especialistas técnicos, havia comerciantes, havia casamentos mistos com os locais, havia transferência de conhecimento, e com o passar do tempo, as tradições práticas deles foram se tornando rituais espirituais. Assim, as cerimônias atuais da entrada da caverna podem ser versões distorcidas dos protocolos de segurança da Idade do Bronze. As oferendas de pão, sal e bronze talvez não fossem rituais místicos naquela época. É possível que eles fossem apenas símbolos das coisas necessárias para a sobrevivência das operações de mineração. Pão para alimentação, sal para preservação. E o bronze simboliza as habilidades em metalurgia. Até antigas orações eram possivelmente canções de trabalho, listas de segurança ou frases de coordenação das equipes de mineração, tornando-se recitações sagradas ao longo de milhares de anos. E, na verdade, isso não diminui a importância da descoberta. Na verdade, faz com que alguns pesquisadores fiquem ainda mais impressionados. Porque pense bem, usando apenas a tecnologia da Idade do Bronze, os antigos conseguiram explorar e documentar um dos sistemas de cavernas mais complexos da Ásia Central. Eles criaram rotas comerciais por milhares de quilômetros. Transferiram conhecimentos avançados de metalurgia para várias culturas, e eles criaram registros detalhados o suficiente para que hoje, mais de 4.000 anos depois, possamos reconstruir para onde eles foram e o que viram. Mas até agora ninguém sabe realmente o que está por trás da zona de colapso deliberado no sistema Kaniguchi. Nós não sabemos se as leituras do sonar soviético são realmente precisas. Nós não sabemos o que realmente são as estruturas arquitetônicas que eles viram. Também não está claro o real propósito da plataforma circular. É mesmo uma estrutura da Idade do Bronze? Foi um erro de interpretação ou há outra explicação? Por enquanto, os governos do Uzbequistão e do Tajiquistão ainda não consideram prioridade a exploração em larga escala do local. A região é muito remota, a política é complicada e a logística para uma escavação completa é extremamente cara. Em 2018, a equipe de pesquisa solicitou permissões de escavação para remover a zona de colapso, mas até agora a aprovação ainda está em análise burocrática.
Por isso, essa é a nossa situação atualmente. O tablete K3657 parece indicar a localização real. As pistas dele apontam para o Vale de Fergana e para o sistema de cavernas Caniguchi. Há evidências arqueológicas da presença suméria na região. Há evidências genéticas de contato de longo prazo entre as populações da Mesopotâmia e da Ásia Central. Há descobertas soviéticas suficientes para classificar e fechar as cavernas. Será que existe uma civilização dentro da Terra? Quase certamente não. A ciência moderna não apoia a teoria da Terra oca. Mas existe um vasto sistema de cavernas inexploradas com sítios arqueológicos da Idade do Bronze e possíveis depósitos minerais ricos? Quase certamente sim. E é possível que as direções na tábua suméria estejam corretas, considerando a quantidade de pistas? Parece que a resposta também é sim. E talvez isso seja o mais impressionante de tudo, não porque exista um mundo secreto debaixo da Terra, mas porque existiu uma civilização antiga que conseguiu documentar um lugar extremamente complexo usando apenas o conhecimento e as ferramentas limitadas da sua época. Ela deixou um mapa e depois de 4.000 anos esse mapa ainda funciona.